Daí galera, tudo bom? Vou fazer mais um vídeo para vocês aí, hoje falando sobre a fórmula centesimal, cálculo da fórmula centesimal. O que vem a ser a fórmula centesimal? É a porcentagem em massa que cada elemento representa na fórmula molecular, tá? Então, exemplo, H2SO4. Primeiro, eu tenho que saber qual é a massa molecular dele, certo? O hidrogênio, olhando lá na tabela, a massa é 1, eu tenho 2, então vezes 2, mais a massa do enxofre, 32, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 4. Então aqui a gente tem 2 mais 32 mais 64, resultado 98. Tá? 98 gramas. Então 98 é o total, é o todo, é a massa molecular do ácido sulfúrico aqui, do H2SO4. Se é o todo, ele é o quê? Corresponde ao quê? 100%. Aí o que eu preciso saber? Quanto o hidrogênio representa dentro desses 98, quanto o enxofre representa dentro desse 98 e quanto o oxigênio representa dentro desse 98. Certo? Então como é que a gente vai fazer? Para o hidrogênio. O hidrogênio, o 98 gramas, então, corresponde a 100%. Tá? Eu preciso saber quanto 2 gramas de hidrogênio representa aqui dentro. Tá? A gente vai fazer, então, a regrinha de 3 aqui. Ó, 98 vezes o x igual ao 100 vezes 2. Então, x igual a 200 dividido por 98. X igual a 2,04%. Tá? Isso é para o hidrogênio. Depois aqui a gente faz para o enxofre. O 98 gramas ainda corresponde ao 100%, né? E aí agora o enxofre aqui é o 32. 32 gramas corresponde a x%. Então, 98 vezes o x igual ao 32 vezes 100. X igual a 3.200 dividido por 98. X igual a 32,65%. Depois para o oxigênio, a mesma coisa, 98 gramas corresponde a 100%. Eu tenho 64 gramas do oxigênio, que corresponde a x%. Então, 98 vezes o x igual ao 64 vezes o 100. X igual a 6.400 dividido por 98. X igual a 65,31%, tá? Então aqui a gente tem do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Como é que vai ficar a fórmula centesimal? Hidrogênio, eu tenho 2,04%. O enxofre, 32,65%. E o oxigênio, 65,31%. Então, pessoal, essa aqui, ó, é a fórmula centesimal do H2SO4. Essas são as proporções que eu tenho de hidrogênio, de enxofre e de oxigênio. Certo? Outra coisa. A gente tem, muitas vezes, as fórmulas ali entre parênteses e entre colchetes. A gente tem que eliminar isso daí. Tá? Então aqui, ó, a gente tem ali o exemplo do fosfato de cálcio. Tá? Como é que a gente vai fazer? Que nem na matemática, a gente vai eliminar primeiro os parênteses e depois
vai segue adiante, então, ó. O cálcio continua normal, 3. O 2 multiplica o fósforo e multiplica o oxigênio. Eu tenho um fósforo, então 2 vezes 1, 2. O oxigênio tem 4, 4 vezes 2, 8. Certo? Então primeiro a gente vai tirar os parênteses para saber quanto que eu tenho de cada elemento. Daí eu faço o cálculo aqui da massa molecular para me saber quanto é que é o 100%, quanto é que é o todo, para fazer o cálculo, tá? Outro exemplo que eu tenho é esse aqui, tá? Então, ó, primeiro então eu vou tirar os parênteses. O ferro aqui continua com 4, colchete, esse ferro, aí aqui o 6, ó, multiplica o que eu tenho dentro do parênteses. Eu tenho um carbono, então eu vou ficar com 6 e o N, 6. Tá? Então aqui. O 3 multiplica o que está dentro do colchete. Se eu tenho aqui um ferro, vai ficar 3. O C, ó, 6 vezes 3, 18, e o N também. Aqui, ó, é o mesmo, então eu vou somar. 4 mais 3, 7. Então eu vou ficar Fe 7, C 18, N 18. Tá? E aí depois disso daqui, então, que aí a gente calcula a massa molecular dele para saber o quanto tem de 100% vai ser a massa, para poder calcular o que cada elemento corresponde dentro da porcentagem da massa, tá ok, pessoal? Um abraço aí para vocês.